E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, sejam bem-vindos. Bom, estamos todos em quarentena e no vídeo de hoje eu queria compartilhar algumas dicas em como você pode aproveitar esse momento de quarentena para estudar inglês. Então se você tem esse desejo de aprender inglês, aprender um novo idioma, talvez para dar um upgrade aí na sua área profissional ou no futuro emigrar, fazer um intercâmbio em um outro país, enfim. Então fica aqui comigo, eu vou compartilhar 5 dicas para que você possa usar esse tempo de quarentena para melhorar o seu inglês. Tá bom, pessoal? Vem comigo, vamos lá. Bom, a primeira dica que eu queria compartilhar com vocês é uma coisa que eu usei, da forma que eu aprendi inglês, foi com essa dica, que é assista tudo em inglês. Então você que gosta aí de série, filmes, você pode aproveitar esse momento de quarentena para assistir então filmes e séries em inglês. Então você coloca o áudio em inglês e aí que vem o segredo, coloca a legenda também em inglês, porque você vai ouvir tudo que os personagens ali do filme ou da série estão falando em inglês e você vai ler também o que eles estão falando em inglês. Então isso vai te dar muita bagagem, o listening e o reading que a gente fala, né? Você ouvir e você ler em inglês, isso vai te dar muita bagagem e muito conteúdo. Então aproveite esse momento, muda tudo aí para inglês no seu Netflix ou nos seriados e filmes que você tem e coloca a legenda em inglês também e você vai ver a grande diferença que isso vai te trazer pro seu inglês. E só complementando isso, né? Eu vou indicar aqui 3 séries. Foram as séries que eu assisti com áudio e legenda em inglês e que me deram uma boa bagagem do meu inglês antes de eu me mudar aqui pra Inglaterra, tá? A primeira é o How I Met Your Mother, o Friends e o Two and a Half Men. Essas 3 séries são séries antigas já, inclusive o Friends eu acho que é anos 90. E assim, séries meio bobinhas até, mas o ponto é que são séries que tem muito diálogo entre os personagens e isso te dá muita bagagem. Então não procure aquela série que é mais medieval, antiga, enfim, você vai ver que o inglês daí é mais difícil, eles usam palavras mais antigas e tal. Procure essas séries mais diálogos mesmo entre os personagens. Essas 3 são 3 bons exemplos, mas aí fica à vontade, né? Escolha algo do seu gosto também, que você curta, enfim. Faça isso, não esqueça de colocar a legenda em inglês também e você vai ver que o seu inglês vai dar um boom muito grande. Bom, segunda dica então é acompanhe notícias em inglês. Isso é muito importante também, pessoal. Eu sei que infelizmente, né, as notícias hoje elas não são as melhores notícias, mas por que não tirar proveito dessa situação? Sempre olhando pro lado positivo da coisa. E em vez de você só ficar vendo aí o site do G1, que é uma porcaria, né? Comece a pegar informações, notícias de outros portais também. E você lendo em inglês, você pode pegar e ler primeiro, você não vai entender, vai ter uma palavra ou outra ali que você não vai entender. Você pode buscar essa palavra no dicionário ou usa o Google mesmo para saber o que é. E daí você lê uma segunda e uma terceira vez para você entender o contexto do que está acontecendo. Então isso é muito bom também para você agregar vocabulário, né, no seu inglês. Eu vou dar 2 dicas aqui, vou deixar os links na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar lá, a BBC, que é um portal aqui do Reino Unido, que é muito bom, e a Fox News também, que também é americana, tá? O portal de notícias americano. São bons portais com bons conteúdos. Terceira dica, então, aqui do nosso vídeo de hoje é escute podcasts. Escute o podcast em inglês e pratique o seu listening. Então aí o podcast, se você tem, né, o Spotify, pode ir lá e tem vários podcasts. Eu não vou indicar nenhum aqui, porque eu acho que isso vai muito do gosto da pessoa. Se você quer ouvir, sei lá, um podcast de culinária, de futebol, sobre filmes, conteúdo nerd, enfim, vai ter várias coisas em inglês que você vai poder colocar lá e ouvir. Eu gosto bastante de podcasts. Fica a dica aí para você ouvir algum podcast específico, algum conteúdo específico que você gosta, só ir lá e procura, mas escute em inglês. Tem muitos podcasts, muitos mesmo. Bom, vamos lá então para a 4ª dica aqui do vídeo, onde eu vou compartilhar aqui com você para que você possa aprender inglês na sua quarentena. Vamos lá. A 4ª dica é bem interessante. Converse em inglês com a pessoa que você mora. Já pensou que legal você ir trancado na sua casa? Chega aí pro seu cônjuge, pro seu irmão, pro seu pai e falar, ó, vamos conversar só em inglês. Então, you sort of addressed if you speak slowly, okay. I understand very well. Very good, excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. A
dica aqui é o seguinte: se você quer melhorar seu speaking, definitivamente, né, você tem que falar mais em inglês, você tem que falar em inglês. Então faça aí um acordo com a pessoa que você mora, combine aí um período, né, um determinado horário do dia para vocês só conversarem em inglês. É muito legal essa brincadeira, e a ideia nem é tanto você falar corretamente e tal, mas mais você quebrar esse paradigma, porque eu percebo que muitas pessoas, elas estudam inglês por anos no Brasil, fazem aqueles cursos de 6 anos de inglês, e aí chega na hora H de falar, chega na hora de uma entrevista, a pessoa não vai bem, fica nervosa, o inglês não sai, enfim, e é tudo uma questão aqui, ó, mindset. Às vezes a pessoa tem um bloqueio mental, uma insegurança, uma incerteza. Esse tipo de exercício vai te ajudar a quebrar isso e vai te dar confiança quando você for falar inglês pra valer. Então combine aí com a pessoa, né? Eu lembro que eu falava muito inglês com meu irmão, até hoje a gente conversa em inglês, inclusive quando a gente quer conversar algo só entre a gente, top secret, a gente já muda pra inglês, entendeu? E é bem engraçado isso, que até hoje ele fala inglês fluente, eu também, então a gente conversa em inglês até hoje, a gente conversa normalmente em inglês, mas naquela época que a gente estava aprendendo ainda, a gente já fazia esse tipo de treinamento, digamos assim, de conversar só em inglês. A gente também tem um grupo aqui dos meus primos, né? Primos e irmãos, a gente cresceu junto, tal, desde criança a gente tá junto, e a gente também às vezes conversa só em inglês, porque todo mundo ali fala inglês e tal, e é muito legal isso, pessoal. Se você consegue se abrir, né? Escolha as pessoas que você confia, para que você não tenha aquela coisa da cobrança, né? Se você falar uma palavra errada ou outra, porque esse que é o chato, né? O brasileiro tem mania de ficar corrigindo. Cara, aqui na Europa você vai ver, se você vir pra cá, ou se você for pros Estados Unidos, inclusive, cara, cada estado tem um sotaque, entendeu? Aqui na Inglaterra tem gente do mundo todo morando aqui, então você vê todo mundo com o seu sotaque e tal. Não existe aquela cobrança de falar o inglês perfeito, sabe? E essa é uma coisa que eu vejo que os professores de inglês brasileiros, eles erram muito nisso, porque eles querem que você fale perfeitinho, e não é assim que funciona, entendeu? Pensa que é uma criança, quando ela começa a falar um idioma, ela não fala tudo corretamente, e com o tempo ela vai aprendendo e vai ganhando a fluência. Então eu acho que é por aí, quebra esse mindset, não fique com vergonha, se solta, sabe? Use esse tempo de quarentena pra praticar o seu inglês. Por último aqui, a quinta dica: se você realmente quer falar com um estrangeiro e você não tem acesso porque você está no Brasil, existem algumas plataformas que você pode comprar um crédito ali e usar esse crédito para conectar com um professor ou com uma pessoa que mora aqui na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, enfim, um native speaker, um cara que nasceu e fala o inglês nativo. Então você pode conversar com essas pessoas e é muito legal. Então eu vou deixar também essas duas plataformas aqui, o italki e o Cambly. São duas plataformas que inclusive eu usei muito o italki quando eu estava no Brasil. Eu queria treinar as minhas entrevistas, eu queria conversar com pessoas aqui do Reino Unido por causa do sotaque daqui e tal. Eu lembro que eu usei muito essa plataforma. É uma aula de inglês que você faz, porque você só conversa então com o gringo ali, e é muito legal também para você soltar esse speaking que tá preso aí dentro de você. Então faça isso, use essas plataformas, vou deixar o link na descrição, porque o italki e o Cambly vão te ajudar muito a desenvolver o seu speaking. Por fim, eu também queria compartilhar aqui 2 canais, né, no YouTube que eu inclusive assisti muito para desenvolver o meu inglês, tá? O primeiro é o English with Lucy, isso mesmo. Ela é uma professora de inglês aqui do Reino Unido, então ela dá várias dicas do inglês daqui, de como que as diferenças, ela compara muito inglês americano, inglês britânico, ela dá muitas dicas bacanas. E é uma britânica, então você consegue ver, ouvir tudo em inglês, não é um brasileiro te ensinando inglês. Fuja desses canais aí, desses americanos que aprenderam português e ficam falando só em português, porque você absorve pouco, entendeu? Procure os professores que falam em inglês ensinando em inglês. Mais um canal que eu queria indicar, essa é uma professora brasileira, mas ela é espetacular, ela é excelente, porque ela dá várias dicas de business também, de como se portar numa entrevista. Ela faz um trabalho muito forte no LinkedIn também, se você tem essa rede social, mas ela também tá presente no YouTube, no Instagram. Ela chama Erica Belmonte. Ela é uma professora de inglês brasileira, acho que ela mora nos Estados Unidos, enfim, mas ela dá várias dicas legais também, e você pode usar esse tempo de quarentena para acessar lá o conteúdo dela e absorver todo esse conteúdo, tá bom? Então, English with Lucy e Erica Belmonte são os canais que eu queria indicar aqui pra você que quer aprender inglês, pessoal. Vou dar uma dica plus aqui, dica 6, não tava nem no script aqui do vídeo, mas a questão é a seguinte: eu aprendi inglês sozinho por conta. Então eu queria dizer pra você que se eu conseguir, você também consegue. Só depende de você. Às vezes você fala assim, poxa vida, mas eu queria tanto aprender inglês, mas é tão caro o curso de inglês, né? Realmente, concordo, é caro, mas eu aprendi inglês sem curso, eu aprendi inglês por conta, sozinho. Eu tenho certeza absoluta que
se você seguir essas dicas aqui, afinco, e fazer os exercícios, se dedicar pelo menos 1 hora por dia a estudar inglês, complementando todas essas lacunas aqui, né? O listening, o reading, o speaking, e usando essas ferramentas que a internet nos dá, você vai aprender inglês e vai aprender muito bem. Tá bom, pessoal? Esse é o meu vídeo de hoje. Eu desejo você uma boa quarentena. Fica em casa, só vá trabalhar realmente se você precisa e use esse tempo para o seu desenvolvimento pessoal. Então, espero ter colaborado aqui com essas dicas de inglês. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você curtiu, se você tem alguma outra dica, inclusive. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E é isso. Nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, inclusive eu fiz um vídeo aqui bem no comecinho do meu canal, contando, compartilhando como eu aprendi inglês. Eu compartilho todas as dicas e conto a minha trajetória no aprendizado de inglês. Se você quer saber, clica no card aí, assiste o vídeo, porque é bem legal e tem bastante conteúdo também.